A análise agora é de Eduardo Batista Correia, analista político, e Bernardo Valente, especialista em ciência política. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Eduardo. Eduardo Correia, o que é que leva o presidente ucraniano, ao fim de quase 4 anos de guerra, a tecer estas duras críticas à Europa, que o tem apoiado desde o início? Eduardo, uma enorme legitimidade para o fazer, não é? Zelensky tem sido a face visível, o ponta de lança da resistência ucraniana. Já teve dezenas, centenas de reuniões com líderes europeus, sempre com, no fundo, a europeu, a política europeu, no fundo, com um conjunto de promessas, com um conjunto de apoios políticos, mas cuja tradução no terreno, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista militar, é muito baixa. E, portanto, Zelensky tem um medo terrível do que possa acontecer, até porque os Estados Unidos, que eram o seu principal aliado, de há um ano para cá, com a tomada de posse de Donald Trump, abandonaram completamente o apoio à Ucrânia e, pior do que isso, mais grave, decidiram, no fundo, juntar-se tacitamente a Vladimir Putin, ao seu tradicional inimigo, à Rússia, e por isso Zelensky está, evidentemente, com um problema em mãos, percebe que a Europa é fraca, é de palavra fraca, é de ação fraca. Mas vê ou não alguma ligação com aquilo que foi a reunião minutos antes com Donald Trump, que, como sabemos, tem sido também muito duro com a União Europeia, com os europeus? Donald Trump tem vindo, como muito bem sublinhaste, Eduardo, tem vindo a afastar a política americana da aliança com a Europa. Todos os dias percebemos isso. Está-se a tornar um adversário da Europa, até do ponto de vista geoestratégico, geopolítico, e, portanto, ao explicar a Zelensky, é o que Donald Trump tem vindo a fazer em cada um dos encontros com Zelensky, que o apoio americano não existe, que Zelensky deve ceder. É, no fundo, a grande pressão de Donald Trump para com Zelensky é que Zelensky ceda território aos russos. No fundo, fazendo umas promessas vagas de uma qualquer proposta futura de proteção, de segurança. Sabemos que Donald Trump não vai fazer isso. Sabemos que Donald Trump é um perito em fazer promessas que não cumpre, em fazer ameaças que não cumpre. Portanto, Zelensky sente-se muito isolado, sente uma enorme responsabilidade de proteger o povo ucraniano, mas não tem instrumentos suficientes para o fazer, enquanto a Rússia continua a atacar de forma bastante feroz. Bernardo Valente, tem Zelensky algum objetivo que nos esteja a escapar, que possa não ser tão claro com esta crítica, este ataque, no fundo, aos europeus? Olá, bom dia, Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom, parece-me que, apesar de achar que o Eduardo tem razão na questão da legitimidade de Zelensky, porque a Europa, de facto, ainda não deu a resposta cabal que deveria ter dado quando Donald Trump tentou desfazer aquilo que é a aliança da NATO, ou pelo menos como a conhecíamos, parece-me que, ao mesmo tempo, este timing não é o adequado para criticar os parceiros europeus. Não nos podemos esquecer que é verdade que a resposta não tem sido muito eficiente, é verdade que temos aquela coligação das boas vontades que tenta, de alguma forma, puxar a agenda para o lado da Ucrânia e olhar para as fronteiras da Ucrânia como as fronteiras da União Europeia. Que integra mais do que países europeus. Sim, e, no entanto, a fragmentação na Europa não tem permitido que se dê esta tal resposta cabal. No entanto, não deixa de ser a Europa que financia o esforço de guerra na Ucrânia agora em grande parte, mesmo depois de Donald Trump se ter imiscuído um pouco dessa tarefa. Portanto, creio que... Acho injusto. Creio que aqui... Não sei se será injusto, não percebo o timing, principalmente quando vamos ter agora uma reunião trilateral, a primeira reunião trilateral. Vamos olhar para ela. E que está também um pouco numa névoa de informação. Neste momento não sabemos como é que irá acontecer, nem quem é que estará presente efetivamente, e se teremos reuniões entre os três, ou se teremos um bilateralismo, só que com os três na mesma sala, mas bilateralismo na mesma, no sentido em que os russos se encontraram com os americanos e depois os ucranianos se encontraram com os americanos. Mas por aqui digo que, apesar dos europeus terem tido muitas dificuldades, este timing parece-me estranho, principalmente porque têm sido os europeus... Pode criar moça nas relações Ucrânia-europeus? Eu creio que irá criar, até pela dimensão que teve Davos, e isso também exemplifica isso um pouco... Isso não foi inocente? Não. E isso até exemplifica um pouco estas novas relações internacionais que temos agora, que são muito baseadas no fator económico, e Donald Trump trouxe essa arena extrativista e económica às relações internacionais, e por isso é que estamos aqui a falar, provavelmente hoje, mais de Davos do que falámos na última década. Porque aqui sim discutiu-se o futuro do mundo. Discutiu-se também outro tipo de alianças e outro tipo de instituições que vêm, de alguma forma, confrontar aquilo que é o falhanço das instituições clássicas, como, por exemplo, o falhanço da ONU, para agora ser criado este novo Conselho de Paz, que também ainda não percebemos como é que irá funcionar. Portanto, Davos revestiu-se aqui de uma importância geoestratégica e geopolítica que me parece que
fez com que este discurso de Zelensky caísse mal nos líderes europeus. Porque teve um impacto mundial também. Principalmente naqueles líderes europeus que têm sido muito vocais no apoio à Ucrânia, como foi, por exemplo, Macron, logo no seu primeiro discurso. Enquanto falamos, decorre de facto em Abu Dhabi este primeiro encontro em que junta as três partes, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, para as negociações de paz. Eduardo Correia, falamos não sabemos bem se será um diálogo direto, mas enfim, é a primeira vez que estão reunidas os três países. Significa o quê? Pode ser sintomático de avanços concretos ou depende muito também dos representantes que lá estarão? Fazendo a ponte a Zelensky, Zelensky mostra-se desesperado e, portanto, no fundo, o que ele pretendia era um apoio bem mais concreto, uma ação europeia bem mais concreta. Como não a tem, é muito provável que Zelensky vá começar a dar passos no sentido daquilo que ele disse que não faria nunca, que é entregar território. São as cedências. Aliás, Zelensky, se lermos nas entrelinhas, Zelensky espera por uma paz, espera por um acordo, espera pelo fim da guerra. E, portanto, é a primeira vez que Zelensky aparece tão desesperado e esse desespero vem precisamente do facto de ele não ter o apoio suficiente e necessário para fazer frente à Rússia. E da situação do terreno também, Eduardo Correia. Sabemos que está muito difícil, nomeadamente em Kiev, a capital. É a situação no terreno, na linha da frente, é a situação da população ucraniana que está, no fundo, a enfrentar um inverno terrível, fortíssimo, sem capacidade de aquecer as suas casas. E, portanto, a Ucrânia está debaixo de um garrote muito forte. E, portanto, é muito provável que Zelensky vá, pela primeira vez, apresentar a possibilidade de algumas cedências que até aqui não queria apresentar. Este foi o último grito. A forma como eu vejo, o último grito em Davos, onde estão todos reunidos, no fundo, será que alguém me ajuda? Será que a Europa acorda? Será que a Europa percebe que em 2040, segundo as previsões de Zelensky, a Rússia se prepara para ter um exército com 2,5 milhões de pessoas? Faria sentido essa proposta que ele fala do exército europeu? A Europa tem que decidir de uma vez por todas o que é que quer ser. Se quer ser, no fundo, um palco de discursos ou se quer ser um continente que efetivamente leva à frente aquilo que são os seus princípios. Estes líderes europeus têm estado muito bem no discurso, têm estado muito bem em campanha discursiva, mas não têm sido capazes, de uma forma muito firme, tornar o seu discurso em realidade. É verdade, como o Bernardo bem disse, é a Europa que tem estado a financiar o Orçamento de Estado da Ucrânia, é a Europa que mesmo assim tem permitido que a Ucrânia continue a respirar de uma forma muito hábil, mas continua a respirar. Mas é manifestamente insuficiente para travar a ferocidade russa. E a comprar as armas aos Estados Unidos para entregar à Ucrânia. Bernardo Valente, de facto, Zelensky há pouco, numa mensagem aos jornalistas, confirmou que são as questões territoriais que deverão estar em cima da mesa, com grande foco, nesta reunião, neste encontro. Também partilha dessa suspeita de que, estando a falar de questões territoriais à mesma mesa com a Rússia e Estados Unidos, tudo isto poderá terminar em cedências que Zelensky até agora não queria fazer, nomeadamente no Donbass? Há essa possibilidade, mais que nunca. E também Zelensky, voltando só um bocadinho à questão anterior, Zelensky é normal que se sinta um pouco revoltado, tendo em conta que agora na Groenlândia a reação da Europa foi muito mais musculada, principalmente ao não ter medo das tarifas de Donald Trump, coisa que nunca fez em relação aos Estados Unidos, tendo em conta que os Estados Unidos estão a tentar, diria que há cerca de, principalmente de um ano, quando Donald Trump entrou na presidência, que estão a tentar usar sempre a Ucrânia como moeda de troca ou como moeda de chantagem com a Europa, e a Europa nunca foi capaz de dar esta resposta que deu agora na Groenlândia. Portanto, a mim parece-me que o que sairá, e agora voltando a esta questão, o que sairá desta reunião nos Emirados Árabes Unidos será provavelmente o mesmo que saiu de todas as outras reuniões, que apesar de não serem trilaterais, eram bilaterais fatiadas, e a verdade é que esta questão da territorialidade e da integração territorial da Ucrânia dificilmente será resolvida. Porquê? Porque o Donbass, por ser uma área estratégica, os russos vão trazer para esta reunião exatamente as mesmas exigências de sempre, que é queremos ficar com todo o Donbass, e a Ucrânia e Zelensky, desesperado, tentará utilizar os meios que podem, ainda por cima agora no inverno, que sabemos que é mais difícil para a Rússia, mesmo que vá conquistando território, conquistar todo o território por as condições meteorológicas. Creio eu que é natural que Zelensky tentará um bocadinho empurrar com a barriga, portanto, evitar que faça as cedências agora. No entanto, ao evitar fazer cedências territoriais, terá que fazer cedências de outro tipo, e o facto dos europeus não estarem presentes nesta negociação também me causa alguma estranheza. Porquê? Porque sabemos que Donald Trump é muito errático, sabemos que Donald Trump muitas vezes alinha com Vladimir Putin. Aliás, na questão do cessar-fogo, ele alinhou muito mais com aqueles 28 pontos iniciais do que depois com os outros 21 de Zelensky, e portanto há aqui a possibilidade de Zelensky estar particularmente fragilizado nesta reunião. Zelensky, ou quem for o representante
da Ucrânia nesta reunião, e o que tentará fazer é evitar esta cedência do Donbass. Agora, a que custo é que esta cedência do Donbass, ou o evitar desta cedência do Donbass, se dará? Bem, provavelmente implicará a Zaporizhia, creio eu, ou outro tipo de redução militar, porque a verdade é que nós já percebemos que Donald Trump, e por isso é que me causava estranheza a questão de hostilizar um pouco os líderes europeus agora em Davos, Zelensky, porque já percebemos que Donald Trump não tem a mesma interpretação do artigo 5º como todos temos ou como a Europa tem. Portanto, a partir do momento que é a Europa, sim, danado, a partir do momento que é a Europa a garantir essa segurança, é estranho Zelensky vir hostilizar neste momento, neste timing, os líderes europeus. Bernardo Valente, Eduardo Correia, muito obrigada Eduardo, pela presença. bom dia. Bom dia, bom fim de Obrigado, semana. bom dia.